As regras originais e as configurações dos combates escolhidos para os primeiros torneios de Taekwondo tiveram forte influência das utilizadas nas primeiras competições de karatê sem contato e possivelmente nos torneios da Renbukan no Japão, mas também imitaram o boxe até certo ponto. Durante os primeiros anos de competições, uma variedade de pequenas modificações nas regras foi introduzida, mas algumas mudanças importantes ocorreram apenas no final da década de 60. Seja bem-vindo ao 7º vídeo da série Taekwondo Esportivo. Nesta série são apresentadas as raízes e as causas das direções evolutivas da modalidade como esporte nos últimos 60 anos. E todos os vídeos sobre o tema, em ordem cronológica, podem ser encontrados na playlist aqui do canal, titulada Taekwondo Esporte, do princípio até os Jogos Olímpicos, que deixarei o link aqui no card e também ao final deste vídeo. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje veremos as mudanças e as evoluções das regras e regulamentos, a introdução e as melhorias dos equipamentos de proteção e as adequações necessárias para a modalidade obter admissão nas Olimpíadas. Vamos lá? Não saia daí! Uma das modificações significativas nas regras foi de permitir a luta contínua sem a interferência do árbitro. Nas competições de karatê sem contato, a luta era interrompida após a execução de um golpe, por causa do conceito filosófico de um golpe, morte certa, que enfatiza a crença na letalidade de um único ataque. Nesse sentido, durante os combates de um golpe, o vencedor era declarado após executá-lo. Essa era uma das razões pelas quais o karatê obtinha poucas técnicas de combinações nos torneios. No entanto, durante os primeiros anos das competições do Taekwondo, os pontos eram concedidos apenas por ataques únicos e não após uma troca acirrada de golpes. Isso mudou somente após uma revisão nas regras no ano de 1967. E as interpretações para esta mudança se deu pelo fato de que, em um sistema de luta de contato, não fazia sentido parar o combate após um ataque bem-sucedido apenas. Outra importante revisão de regras naquele mesmo ano foi relacionado ao protetor corporal, no reconhecimento das áreas de pontuação com chute na parte de trás do corpo do oponente. No karatê, o chute circular, o Mawashi-geri, ou Dolyochagi no Taekwondo, só era executado com a ponta do pé, região chamada em coreano de Apchuk. Isso também precisou ser mudado, pois resultava em muitas lesões nos dedos dos pés dos atletas. Além disso, executar o Dolyochagi utilizando a região do Apchuk acabou se tornando mais complexo em competições, pois os músculos da panturrilha ficam muito tensos, o que interfere diretamente na velocidade do movimento. O Dolyochagi, utilizando o peito do pé, se tornou com o tempo a técnica de chute mais executada nas modernas competições de Taekwondo, bem como na maioria dos outros sistemas de contato que o permite. No entanto, o Rogu tradicional, ou protetor de tórax, que era recheado com bambu, ainda era muito duro e também resultou em muitos ferimentos nos punhos e nos pés dos atletas. Posteriormente, em meados da década de 70, foram introduzidos protetores de maior qualidade. Esses protetores tinham um recheio de espuma, o que lhes dava um som distinto, especialmente quando chutado com o Dolyochagi utilizando o peito do pé. Gradualmente, o som do estrondo tornou-se um indicador para marcar um ponto e também aumentou o uso deste chute. Na sequência, Ko Wee-min introduziu o protetor genital como um dispositivo de treino, que logo depois, em 1972, foi adotado como obrigatório nas competições. Com uma quantidade crescente de torneios e atletas participantes e o começo das competições internacionais no início dos anos 70, o nível de habilidade dos atletas aumentou e as técnicas de chute se diversificaram. Nesta mesma década, um segundo período de revisões substanciais nas regras foi iniciado entre os anos de 1977 e 1980, ao lado do já mencionado no vídeo anterior aumento da área da competição.
3 pontos para chutes fortes no tronco e chutes fortes no rosto do oponente foram introduzidos em 1977, mas em 1980 vários desses pontos foram abandonados. Este abandono provavelmente foi uma consequência de frequentes manipulações nos resultados por parte dos árbitros. Várias pontuações para técnicas únicas deram aos juízes muito poder para influenciar o resultado de uma luta. Além disso, a definição de um chute forte no rosto é muito subjetiva. A revisão de pontos uniformes por socos e técnicas de chutes no corpo ou na face do oponente contribuiu para o abandono gradual dos chutes altos, por causa do maior risco de ser contra-atacado e a dificuldade envolvida. Como a distância do pé até a cabeça do oponente é maior que a do corpo, isso dá mais tempo para o adversário reagir. Inclusive, chutes altos exigem muito mais flexibilidade e equilíbrio. Desta forma, o chute com o peito do pé contra o corpo foi, a partir de então, a técnica de chute mais utilizada nas competições do taekwondo. Ao mesmo tempo, com o aumento do nível de habilidade dos chutes, os atletas passaram a optar cada vez mais por técnicas de contra-ataques, se mantendo mais na defensiva. Esta forma foi interpretada como sendo a mais segura para marcar pontos, já que durante um ataque, um atleta abre sua guarda, se expondo a um contra-ataque, e o estilo defensivo se tornou um problema futuro persistente. Para obter admissão nas Olimpíadas, outra variedade de modificações nos equipamentos precisou ser introduzida para a modalidade se qualificar para os padrões de segurança do Comitê Olímpico Internacional. Em meados da década de 80, caneleiras, antebraços e capacetes foram gradualmente adotados como dispositivos de segurança necessários, bem como um piso macio que fora utilizado pela primeira vez em Taiwan em 1985 e foi adicionado para proteger os atletas durante as prováveis quedas. No início, a introdução do capacete era menos vista como proteção contra golpes diretos, mas sim para evitar ferimentos na cabeça do atleta durante uma queda. E o primeiro capacete na Coreia, feito especialmente para o taekwondo, era um pouco mais acolchoado na parte de trás da cabeça. Havia muitas divisões de pesos nas competições, então isso também foi reduzido de 10 para 8 divisões, em meados da década de 80. Tudo isso foi feito anteriormente à participação nos Jogos Olímpicos. O avanço no desenvolvimento das proteções também foi, em parte, resultado do crescente mercado mundial de equipamentos e uniformes para taekwondo, o que levou ao aumento das propagandas por várias empresas recém-fundadas e, eventualmente, a participação das principais empresas esportivas, como, por exemplo, a Adidas no final dos anos 80 e década de 90. Outra questão interessante era quanto aos resultados finais das lutas, que normalmente obtinham pontuações relativamente baixas. Durante a década de 80, um resultado final de 3 ou 4 pontos, após um combate de 3 rounds, era considerado um resultado alto de pontuação. E tais pontos eram dados apenas quando as técnicas eram executadas com considerável poder sobre o impacto, o que também geralmente era um julgamento subjetivo. Após as Olimpíadas de Seul, isso foi percebido como um problema específico para o público, pois um esporte para atrair a atenção dos espectadores requer mais ação. Desta forma, os árbitros foram instruídos a atribuir mais pontos durante as lutas, inclusive nos impactos mais leves. Esta instrução elevou o resultado nas pontuações e, durante a década de 1990, a maioria das técnicas executadas passou a ser com a utilização da perna da frente, que é menos poderosa, mas, por outro lado, mais rápida. Ainda na década de 90, começaram a ser introduzidos os chutes duplos, que também são mais fracos quando comparados com chutes diretos com a perna de trás. Por outro lado, são mais rápidos e atrativos ao público. Ainda assim, o estilo de combate orientado para a defensiva se manteve durante este período. Antes da aceitação do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 como um evento oficial,
a modalidade enfrentou uma variedade de problemas acumulados. O Comitê Olímpico Internacional permitiria apenas uma quantidade limitada de atletas para participar dos Jogos. E durante os anos 90, a Coreia ainda era o líder indiscutível dos campeonatos internacionais e conquistava a maioria das medalhas de ouro. Portanto, as divisões de peso dos Jogos Olímpicos foram reduzidas para 4 para homens e mulheres, e foram necessários torneios de pré-qualificação para limitar os atletas. Para que a Coreia não conquistasse todas as medalhas de ouro e não liderasse grosseiramente o ranking geral de medalhas nas Olimpíadas, a participação máxima de uma nação foi limitada a 4 atletas, 2 homens e 2 mulheres. Outra grande preocupação era que muitos consideravam as competições de taekwondo muito chatas de se assistir, por causa do estilo de luta, muitas vezes passivo dos atletas, do uso quase exclusivo de algumas variações de chutes circulares no tórax, e outros questionavam as transparências nas pontuações. Como resultado, a Federação Mundial de Taekwondo iniciou progressivamente uma variedade de grandes modificações nas regras, com a introdução de várias pontuações. Os chutes giratórios na cabeça passaram a receber 4 pontos. Chutes altos convencionais passaram a valer 3 pontos. Chutes nas costas e giros no tronco, 2 pontos. E uma regra de paralisação de 10 segundos foi introduzida para punir a passividade. Além da redução do tamanho da área de combate, foi introduzida uma dedução imediata de pontos por cruzar a linha que limita a quadra com os 2 pés, para desencorajar o atleta de fugir da luta e incentivar um comportamento agressivo e orientado ao ataque. Por fim, entre as principais mudanças, uma regra de morte súbita foi iniciada em caso de empate no final da luta, com a intenção de introduzir um elemento dramático para o público. Infelizmente, as múltiplas pontuações de chutes na cabeça levaram a um efeito colateral inesperado. Como testemunhado no Campeonato Mundial de 2011 na Coreia, o uso excessivo de chutes altos com a perna da frente na cabeça do oponente fez com que algumas lutas se parecessem com os métodos adotados inicialmente, onde a cada golpe havia a interrupção do árbitro. Como a definição nas regras para pontuações válidas na cabeça era ambígua e não totalmente explicada, os árbitros geralmente eram aconselhados a atribuir pontos quando o pé apenas entrasse em contato com a cabeça do oponente, não havendo mais a necessidade do impacto de um chute. Isso proporcionou mais transparência e também é compatível com a introdução do vídeo replay, na qual os treinadores podem contestar as decisões dos árbitros. No entanto, estas mudanças favoreceram ainda mais a utilização dos chutes com a perna da frente. Outro problema enfrentado foi que a complexidade do processo de pontuação torna muito difícil para os leigos acompanharem e compreenderem o resultado de uma luta. Para atender a certos critérios de transparência de pontuação do Comitê Olímpico Internacional, um protetor de tórax eletrônico, moldado e inspirado pela esgrima, foi gradualmente introduzido e utilizado pela primeira vez em 2012 em Londres, em um evento olímpico. No entanto, a proteção eletrônica afetou diretamente o uso de muitas técnicas. Geralmente, todos os sistemas utilizados inicialmente dificultaram a pontuação com chutes, utilizando a perna da frente, porque seu impacto não era forte o suficiente para registrar um ponto. Logo após, nos torneios, foi permitido ou exigido aos atletas o uso de luvas leves de proteção e também de meias protetoras, além do protetor bucal. Muitas dessas reformas foram introduzidas depois que a WTF e sua liderança sob o comando de Kim Il-jong foram acusados de corrupção e irregularidades maciças. Em uma entrevista em 2002, Lee Jong-un admitiu ser parte de uma extensa fixação em torneios de taekwondo no passado e também nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, e acusou a WTF de inúmeras irregularidades. Kim Il-jong foi condenado por peculato e suborno e teve que renunciar a todos os seus cargos. Ele foi preso, mas acabou sendo perdoado pelo governo coreano posteriormente.
Mais tarde, Lee Chong-woo retraiu parcialmente suas revelações, mas suas declarações deixaram grandes controvérsias e a transparência nos torneios do Taekwondo tornou-se um dos principais problemas. No próximo vídeo, veremos as melhorias nas transparências das pontuações, alguns problemas apresentados ao longo do tempo na utilização dos protetores eletrônicos e algumas questões de segurança adotadas para as competições de Taekwondo e outros sistemas de combate. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like ou dislike. Se ainda não és inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perderes os próximos vídeos. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima!